cara ser executivo de uma companhia igual o Tim Cook Não duvido. Por que isso? Porque o cara tem que ter uma energia absurda para falar assim, eu vou tocar essa empresa, e o cara tem que carregar um ativo de trilhão ali, né? Então ele vale isso. Nós estamos falando de uma companhia que se chama São Paulo. E o recorde de orçamento é o próximo ano, 120 bi. Você coloca um cara que não sabe gerar riqueza com 120 bi, ele vai repartir com um tanto de gente incompetente que é pior que ele. A gente tem que ter um cara que é bom de gestão. Sabe o que eu estava fazendo? Antes de entrar aqui no Flow, que é uma coisa que eu já vou fazer a minha transição para não mexer mais com isso. Eu faço a gestão financeira do meu grupo inteiro. Eu olho como é que tudo. Tu vê de como estão a saúde financeira das tuas E empresas? a saída, não são todas as que eu sou majoritário. Todos os botões de saída eu que aperto. O último botão. E eu reprovo. Meu prazer não é aprovar, é reprovar. Eu tenho um prazer. Eu pego lá um PDF com 67 páginas toda semana. Hoje foi o dia agora, que no vizinho seu aqui, que é um mentorado meu, tava fazendo isso. Pego e vou olhando página por página. Opa, isso aqui eu vou reprovar. Mas o que é isso aqui? Aí, cara, a galera fica doida. Eles não querem que eu reprove, então eles tomam muito cuidado para fazer lançamento de pagamento. E eu sou muito enjoado com isso. Por quê? Porque o segredo está numa divisão do que é a saída de dinheiro. Ou é custo ou é despesa. Sabe a diferença de custo e despesa? Custo é aquilo que você põe e volta. E despesa é aquilo que você põe e incinerou o dinheiro. Para mim, despesa tem que ser zero. O custo tem que ser sempre alto. Porque se ele dá retorno, você concorda comigo, eu tenho que sempre investir. Então, assim, eu acredito nisso. Levar isso para gestão pública. Outra coisa... Mas como é que tu faz isso sem a política? Não, cara, a política vem do grego politeia, que significa organizar a cidade. Você paga imposto porque você é feliz com isso e você tá afim? Não, né? Você de certa forma é tomado. Carga tributária, 43%. O nome é imposto. Sim. Você paga esse negócio. Você ficaria muito mais feliz se você visse todos os benefícios. A cidade extremamente limpa, tal, aquela coisa. Se eu não tiver uma lógica de gestão para fazer isso, você sempre vai ficar puto, e nós somos sócios da mesma cidade. É 120 bi de caixa. E os caras... Vou te explicar. Do 120 bi por baixo, a gente perde 50% de todo o dinheiro público com essas 5 coisas que eu vou te falar. Primeira, companheirada. Cara, coisa de eleição é uma coisa absurda. Time ganha, carrega o povo mais incompetente para dentro. Eu não tenho um parente, nenhuma empresa minha, só para você saber. Eu não tenho nada contra os meus parentes, mas eu não contrato parente porque eu não quero dar emprego para parente. Isso eu faço nas minhas empresas. Imagina o governo. O governo vai ser de pessoas altamente competentes. Segunda, ineficiência. Você põe um cara que é companheiro, o cara tem uma visão do governo, não é de ajudar, é de recuperar o tempo dele perdido mexendo com política. Imagina, tem 10 grupos disputando a prefeitura de São Paulo. Você imagina 10 grupos sonhando em pôr a mão em 120 bilhões. O atual mandatário, ele tem uma coligação de 12 partidos. O outro que estava feliz com ele, achando que um dos dois ia ganhar até eu chegar, tem 10 partidos. Sabe o que acontece? Os caras já entram nisso, já vendido. A prefeitura não tem nem gordura para resolver as coisas, já entra loteando. Você vai ficar com a Secretaria da Habitação, você vai ficar com a Secretaria da Habitação, Comunicação, tudo, de transporte. Por quê? Porque o cara não quer servir o povo nisso, ele quer tirar o para trás. Eles querem ter poder sobre uma fatia do dinheiro público. Aí outro ponto, a gente perde com falta de tecnologia, com burocracia e o último, corrupção. Ó, eu escuto isso toda eleição, viu? Eu também escuto, você vai continuar escutando, isso não é novidade. Agora, você colocar alguém que é técnico, eu não estou devendo ninguém. Vamos lá, agora eu não tenho dinheiro público. Eu não concordo e não vou aceitar. Em 2022 eu pus meu dinheiro, pus alguns milhões e fui processado por causa disso. Depois que quiser entrar nisso eu te explico. Eu não tenho padrinho político. Bolsonaro está de um lado, o Lula está do outro lado. E eu tô em primeiro lugar na Veritas, na Veja ontem, com 10 pontos. Tão de um lado assim o Bolsonaro, né? Ele não é tão longe assim. Ele apalavrou, né? E eu respeito ele, pra você ter uma ideia. Ele falou e tá tudo certo. Eu não pedi nenhuma vez pra ele me apoiar. Eu entendo isso. A política, os políticos, eles dão palavra e cumprem mesmo. Eles só não fazem um plano de governo. O plano de governo ser cumprido. Mas a palavra entre eles é 100%. Eu acredito nisso aí mesmo. Então, assim, eu não tenho padrinho, eu não tenho dinheiro público. Eu não aceitei fazer coligação com muitos partidos para não entrar vendido. Ninguém acreditava que eu ia chegar na de hoje, 21. Eu não lembro. 43% de queda. Quem estava com 5? E tá aí na de hoje, sei lá, 21 empatado. Não, cara, ninguém tá discutindo que tu cresceu pra cacete, total. A queda dele é 43, a minha é 320. Em análise, a tendência é rampa seguida de rampa. Mas você tem que continuar rampando as tuas doideiras também. Mas é claro, você tá esperando menos que isso.
Porque, porra, por exemplo, os caras eles fazem a tua vida quando ele tenta tomar a carteira de trabalho da tua mão. Eu aposto que tu amou, pô. Eu já fiz 7 rampas, eu vou fazer 21 até acabar a eleição. Eu faço isso de propósito, intencional. Vai vir uma onda agora que eu já programei. Então, tudo é uma onda para boom. Agora, eu não contava com eles derrubando a minha rede social. Então, foi mais forte do que eu imaginava. Tu não contava? Claro que não. Não tem nada de irregular lá. Nas tuas redes sociais, o X, realmente não tem. Não tem. Agora dos outros é dos outros. Tem que investigar os outros. Se tiver alguma postagem minha... Mas tu que paga os caras, porra. Eu não pago não, cara. Antes da eleição, eu sempre falei, isso é aberto para todo mundo. Na eleição e na pré-campanha, não coloquei. Eu sei o que derruba um rico na eleição, chama abuso de poder econômico. Eles estão querendo emplacar, eu não fiz. Tanto é que não tem prova. Foi uma reportagem que eles pegaram. Não tem data comprovante, não tem nada. Eu nunca deixei de assumir. A gente sempre fez isso nesses últimos 7 meses. Eu já tinha escutado antes também de pessoas que não eram nem da internet. Pessoas que falam que não são da internet no sentido de não tem perfil alto na internet. Falam, essa parada do Pablo funciona assim. Porque você também já falou algumas vezes na internet. Fala com prazer, cara. Não tem nada para esconder. Agora, eles ficaram apavorados, assustados. Eu entendo o judiciário, respeito a decisão, entendendo que o judiciário, inclusive, precisa de uma reciclagem para entender rede social. Pois isso é uma outra parada incrível. Que assim, com certeza, fica claro para mim com facilidade que você entende as redes sociais, entende a internet muito mais que os teus adversários. E para mim, você só precisava dessa vantagem. Tá ligado? De mais nenhuma outra. Porque o jeito que eles caem nas... desculpa, mas eu vou chamar de armadilha. O jeito que eles caem nas armadilhas é até um pouco... Eu, que faço a salsicha, que também crio conteúdo na internet e tudo mais, eu vejo aquilo e fico, meu irmão, não acredito que o Boulos tentou meter a mão nessa carteira de trabalho. Foi um investimento de 1 hora para entrar no emocional dele, não foi só a carteira de trabalho. Aquilo ali tem um investimento antes, não é assim não. Entendi. Ele caiu no sorteio sentado do meu lado. No próximo debate ele vai sentar de novo. Então se sentou do meu lado já vai sair um corte poderoso. Hoje a economia, Igor, é da atenção. Você é o maior podcast. Cara, você tem mais atenção do que vários canais de televisão. E às vezes uma pessoa que é competente, estudou jornalismo, olha pra você e fica puto com você. Eu sei que tem. A gente faz. Você no seu podcast, ele transmitindo esporte, o meu gerando conteúdo de espiritualidade, de inteligência emocional. Qual que é o meu problema? O problema meu não é os cortes, é o que eu já fiz pras pessoas. Você tem noção que eu já vendi para mais de 1,5 milhão de pessoas produtos, mentoria, curso online? Eu paro em qualquer esquina, a pessoa, você mudou minha vida, você mudou meu casamento. Vocês não mediram o impacto disso ainda. Mas isso como é que você enxerga? Assim, tem um nome esse método que tu usa? Tem vários. Assim, o método geral sou eu. Tá. Eu sou o método Pablo Marçal. Vamos lá. Agora, não duvido que o método Pablo Marçal... ele é único, ele é meu jeito. Agora, eu modelei muita gente. Eu modelei para cada coisa que eu tô fazendo alguém. Por exemplo, eu vi e já senti inveja. Pô, o que esse cara faz no Flow? É sério? Claro, você é um cara simples que o negócio funciona. A indignação dos caras na política o que esse cara tá fazendo que ele é desse tanto? O que ele tá falando demais? Tá. Todo mundo tá achando que é lacração, certo? Uhum. É só você lacrar que você vai ver que ninguém vai nem curtir. Pode lacrar o tanto que for, você pode fazer igual. Ou eu mesmo, Pablo, desenhar a lacração pra você. Se ela não tiver um storytelling, se não tiver outras artes por trás, não adianta. O negócio da carteira, ela tava no meu bolso na da Band. Só que eu falei, mano, tá sem energia, não é só arrancar a carteira. Precisa de ter um contexto, precisa de ter uma análise ali de ambiência, de frequência. Eu não tirei a carteira ficou guardada. A Globo pegou lá meu processo, né, que eu sofri criminal, e tava todo mundo com as cópias desse tamanho. Aí eles, porque isso? Eu falei, aqui, no mesmo ano que aconteceu o processo, eu tava arrumando um serviço. Você acha que eu sou bandido ou eu curvo cabeça pra bandido? Guarda a carteira. Eu vou guardar a carteira. Vocês estão todo mundo com o processo na mão, aqui a carteira pra vocês. Ou seja... É o contexto, cara. E todo mundo, sabe o que eu fiz uma carreata hoje? Todo mundo assim, Marçal, parabéns lá no debate da Globo. Nem era debate, era sabatina, mas as pessoas, eu tô identificando nelas alguém que achou alguém que fala o que elas pensam. Não acho que é isso. Eu tô falando que elas estão falando pra mim. Tá bom. Eu respeitei o que você vai falar, mas é o que elas estão falando pra mim. Tá bom. Você tá falando por mim. Legal. Mas sabe qual que é a sensação? O sentimento que eu acho que as pessoas realmente têm é um sentimento de, nossa, esse cara vai atrapalhar a porra toda. No sentido de, olha lá como é que ele atrapalha a sabatina da Globo. No sentido... O que eu quero dizer com isso? Que tu chegou e bagunçou a parada de um jeito que as pessoas se sentem representadas pela bagunça, eu acho. Então tem que continuar. Se a maioria gosta disso, tem que fazer isso, então. Porque eu acho que o jogo... Agora, sabe o que é interessante? O jogo é viciado. O jogo das eleições é um jogo é tipo um concurso de Miss. Quem é mais... mas não é quem é mais popular?
quem verdade. é mais popular. Não, você falou uma verdade. A questão da eleição, a democracia contempla os mais populares. Nós tivemos uma disputa que a gente nunca teve na história do Brasil. Nunca teve uma disputa com uma polarização exata, do mesmo tamanho de lado, assim, ó. Lula do mesmo tamanho, Bolsonaro do mesmo tamanho. Pau a pau. Do mesmo tamanho, pau a pau, total. O Bolsonaro perdeu por 40 mil votos por estado. Foi muito pouco. Dá 2 milhões no total. Isso. Se você tirar 1 milhão para um lado, é menos que isso, né? O que acontece? No final das contas, os dois conseguiram gerar amor e gerar ódio. Eu fui em 3 debates. No da Band, mudaram a regra em cima da hora. Aí eu tô assim olhando, aí eu fiz as contas, só tem esquerdista, eu tô aqui... O Ricardo Nunes também. Ele é esquerdista. O secretariado dele todinho. Você tava louco? Se quiser eu vou falando tudo aqui pra você, cara. Mas o que é esquerdista? Cara, é uma questão ideológica. Esse negócio foi criado na Revolução Francesa. Não, tá legal. Essa história eu sei, mas eu quero saber o que você considera esquerdista. Mas eu tenho que te contar de onde que saiu. Tá. Quem inventou o esquerdismo foi a galera que sentava à esquerda, metendo o pau dos caras da direita, os nobres e os operários. E eles começaram com esse negócio de adjetivar o outro grupo. Tipo, os nobres são os caras que sentam de lá. Os operários sentam do lado esquerdo. Começa aí, então. Vamos evoluir 200 anos. Se fosse operários contra empresários, beleza. Só que a gente tem que entender que se a pessoa ela quiser ser empresário, o Brasil não proíbe ninguém ser empresário. Eu sou filho de escola pública. Mas dificulta um monte. Cara, eu vou falar de mim, tá? Eu estudei escola pública, minha mãe faxineira, meu pai funcionário público, hoje aposentado. Eu fui desenhado para nunca chegar perto de onde eu cheguei. Tá. Para fazer a faculdade eu tive que arrumar um emprego de call center. O que acontece? Você entrou na faculdade com quantos anos? Novo? Com 18. Logo que acabou a escola, então? Não, eu não tinha dinheiro. Eu fiquei 6 meses sem conseguir ir para a faculdade. Tanto é que eu consertava o computador para um cara e eu tive o problema do processo criminal nesses 6 meses. Aí eu entrei na faculdade de Direito no meio do ano e eu assinei lá na Universidade Paulista e atravessei a rua do outro lado, tinha um emprego de call center. Eu entrei, era exatamente o preço. Eu lembro dessa história. Isso. Acho que eu li isso. Então, assim, da onde eu vim, como eu fui treinado, não tinha como chegar aqui, não. O que eu tive que fazer? Eu tive que conectar com gente. Eu decidi, então, a primeira grande decisão, vou para a faculdade. Não tem dinheiro, tem que arrumar um emprego aqui. Minha carteira aqui tá assinada, ó. Faculdade de quê a primeira? Direito. Tá. Olha aqui, ó. Igreja Videira, 1º de maio de 2003. Salário, R$240. Sabe o que eu era? Operador de áudio. Ficava na mesona de som aqui, analógica, 32 canais, operando áudio. Meu primeiro emprego, ganhando R$240. Tu tinha 16 anos aí? 16. Dia 1º de maio. Registrou a carteira. Aí eu fui mandado embora desse lugar, eu tinha uma habilidade de consertar computador, consertei computador, acabei tomando um tranquinho aí de 13 anos de processo criminal por isso. Então, sobre isso, pra gente tirar isso da frente logo, sobre esse processo aí, você falou que eu vi você toda vez os caras perguntam Eles sobre vão perguntar até o fim do mundo sobre isso. Mas ano que vem faz 20 anos desse processo. Tem uns que ainda parece que estão guardando. Tipo, as coisas que aconteceram em 22, não é? Não foi em 22? O lance do Pico dos Marins. Do Pico dos Marins e do cara da corrida. Isso ainda vão pegar no teu pé. Cara, né? vão, mas não faz sentido. Mas eu vou pegar no teu pé hoje. Pode falar à vontade. Mas peraí. A gente tava falando... Fudeu. Do processo. Do processo, O processo, cara, eu lembro, assim, ele acabou prescrevendo, né? É esse o nome. Tipo, passou o tempo demais, daí você não... Eu era de 17 para 18 anos, não tinha... Então, é que eu acho que nunca ficou claro para mim que isso prescreveu. Seguinte, aconteceu... Eu fui lá, não tinha dinheiro para pagar, porque eu ganhava R$350 para arrumar esses computadores. O que aconteceu? Eu fui no advogado do Estado. Eu lembro da advogada falar: isso aqui é complicado demais. Às vezes eu não vou poder dar atenção, isso aqui pode te dar cadeia. Eu falei: então peraí, o que você sugere? Não, sugiro você ter um advogado particular. Cara, um advogado cobrou 2 mil e eu não tinha o dinheiro. Esse cara falou: vou te defender aqui, você não vai arrumar o dinheiro? Não, então vou deixar o processo correr. Eu fui um bunda mole, um covarde e virei as costas para isso. Todos que estavam no processo foram condenados e cumpriram cadeia, menos eu. O meu foi só em primeira instância, não chegou a transitar em julgado. Tem a ver com você ser jovem demais? Isso, tem jovem. A ver com isso? E eu acredito, com o meu conhecimento jurídico, que o fato de ninguém ficar movimentando do meu lado, caiu a condenação, porque se tivesse uma defesa técnica, que hoje certamente eu teria uma boa defesa, eu jamais seria condenado. Certeza absoluta. O cara que foi condenado como o chefe do negócio, ele era pastor da minha igreja, e eu tinha um nível de confiança nesse cara. E esse cara, hoje... eu consegui falar com ele. Porque tá todo mundo indo atrás e eu nunca falei com esse cara desde o fato. Esse cara, hoje, assim, meu coração foi tocado profundamente. Que a primeira palavra dele foi: me perdoa ter colocado você nisso. Ali era uma relação de trabalho. Os computadores ficavam em alguns ambientes, ele me ligava, parou de funcionar, eu ia, desligava os cabos, limpava a memória, colocava o computador para funcionar, abria um programa e deixava aberto, ele fazia acesso remoto e eu ia embora. Eu não ficava o tempo inteiro. Por R$350 tomei um processo de 13 anos e eu tenho que ficar ouvindo que eu sou ladrão por isso. Na sentença fala que eu não tive lucro com isso. Logo em seguida arrumei emprego e fiquei 13 anos de trabalho, pô.
Ia ter que aguentar um idiota me chamar de ladrão. E acho que foi anteontem, lá na CNN, um dos jornalistas perguntou pra você, e aqui eu queria que tu elaborasse com um pouco mais de tempo também. Se o Nunes tem uma acusação igualzinha a essa tua, aí tu ia pegar no pé dele, não ia? Eu ia estudar, primeira coisa. Eu tenho Mas do jeitinho que tá, igualzinho, tu ia pegar no pé dele? Não, eu ia estudar os detalhes primeiro. Eu não ia fazer o que eles estão fazendo comigo. Tu tá chamando o cara de cheirador, o outro cara, pô. Mas, cara, é só fazer o toxicológico aí. Eu falei que tinha 2. O Nunes correu e fez o exame. No próximo debate, eu vou levar 3 empresas lá na porta. Aí eu vou pedir pra todo mundo... sabe o que é, mano? A galera tudo é cheiradora. Não é novidade isso aí na política, não. Inclusive, vou lutar pra criar uma lei pra todo cara que cheira não poder mexer, pra servir os outros. Ele tem que cuidar da saúde dele. Não é pra recriminar o cara. Mano, assim, você tem tanta dependência emocional com isso, você não pode estar no serviço público, mas você tem que tratar a sua vida. Eu quero tratamento pra pessoa. Eu não tô falando pro cara... Nunca vai passar essa lei. Então é o seguinte... Na hora do final do debate, vamos acabar com a discussão. Eu vou chamar 3 empresas diferentes, ele leva mais, eu faço, todo mundo faz. Se for pegar cannabis, eu acho que vai pegar quase todo mundo. Mas a cocaína você vai ver, vai estar presente. Os caras, eles são ansiosos, os caras não dormem. Depois que eu cheguei, você imagina. Então assim, o cara me chama de ladrão, a outra inventa que eu já matei um, sabe assim? Aquilo ali é um tiroteio. Mas se o Nunes, por exemplo, tivesse uma acusação igualzinha que você tem, tu ia eu fazer? O saco dele? Cara, eu ia estudar o caso. Agora você tem que saber de uma coisa. Eu não pego no pé. Eu gosto de ridicularizar, chamando ele de banana, que eu achei ele um cara emasculado, sem pujante, sem força. Isso, se você fizer questão, eu te mostro. Eu tenho a minha conversa com o WhatsApp dele dando toque nele. Inclusive, eu li em algum lugar no passado que tu tava ali mais próximo. Eu sou um cara republicano, eu nunca quero confusão com ninguém, 0. Eu chamei a Tabata no começo, falei, Tabata, vamos montar aqui. Eu chamei o Kim, acabei entrevistando ele. Mas tu seria vice de alguém? Não, cara, porque eu não entrei pra ser vice. O vice é aquele cara carreirista político que entra num partido. Tem caras, por exemplo, que quer ser prefeito, que tá há 20 anos pleiteando isso. Aí o partido põe ele daqui, põe ele daqui, põe ele daqui. O que faz um partido lançar alguém? Essa pessoa ser popular. Por exemplo, a Marina Helena é uma boa candidata do Novo. Vocês, por exemplo, estão me assistindo. Eu não gosto do Marçal. Vota na Marina, cara. 30. Não, eu não gosto de vocês, não. Então vota na Tabata. 13 é o número dela. O que acontece? Se você... Caralho, eu gosto de como tu calcula certinho o que tu fala, cara. Mas continua, vai. Então, assim, pra gente encerrar a parada lá do processo, ou se você quiser perguntar mais. Aquilo ali, cara, gerou um constrangimento na minha vida muito grande. Entendo. Há 2 anos atrás, um influenciador pegou e soltou isso na internet. E aí eu falei, cara, chegou a hora de falar disso. Aquilo me constrangia bastante. Sobre esse processo? Sim, cara, muito ruim. Já tinha resolvido, mas tipo... Tem 20 anos, você falou. Isso, vai fazer ano que vem 20 anos. E eu tava terminando de falar, eu falei com ele a primeira vez hoje, depois de 19 anos. A primeira coisa que ele falou, cara, foi como se fosse higienizando a minha alma. Ele falou assim, me perdoa por ter te colocado nisso. Eu tô assistindo você sendo massacrado por causa disso. E tem uma coisa na palavra, Igor, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Bom, tem uma coisa no ateísmo que fala que o universo conspira para aqueles que desejam algo. Então isso aí tem tudo quanto é religião. Eu não falei de religião, falei Bíblia. Bíblia não é religião. Ué? Não. Pra você... Tá bom. Não, ele é um livro histórico de sabedoria multimilenar. Tá. O povo judeu usa, o povo católico usa. Tem 6 mil religiões que usam o livro. O livro 6 mil religiões? 6 mil. Tá. Ele não é religião. Religião é uma palavra do latim chamada religare, que é um ato de piedade de Deus nos ligar a ele através de uma pessoa. E dentro desse próprio livro está escrito em Tiago 1,27 que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E não se contaminar com as coisas desse mundo. Eu estudei teologia também. E interessante é que o cristianismo não é uma religião, apesar de ser catalogada como, eu te provo. Jesus era judeu e o movimento dele era cristianismo. Ele não, eu sou seguidor dele. Se fosse uma religião, eu tinha que seguir a religião dele. Ele não deixou de ser judeu. Maria também era judia. Ela não deixou de ser judia. Olha que louco. Eu acho que tu tá fazendo uma análise freestyle aí, cara. Freestyle não, cara. Total não foi Jesus que fundou a religião, foi Pedro, né? Não. O cristianismo é Jesus, o nome é Cristo. Total. Pedro funda em nome de Cristo, não é? Isso, aí é o seguinte, o Pedro, ele é a rocha, é o significado do nome dele. Posteriormente, a Igreja Católica usa como argumento a partir de Pedro e a partir de Paulo. Tá. Paulo é o 14º apóstolo, né? Tinha o 12º, aí o cara suicida, e o 13º foi tirado na sorte, que é o Matias. Suicida. Tá. Ele pegou as moedas de prata, porque tem os relatos ali no Evangelho sinótico. O que acontece? O cristianismo é um estilo de vida. Tá. A Igreja Católica, Santa Igreja Católica, ela trouxe o Novo Testamento, né, no Concílio de Nicéia ali, a gente aprende a canonização dos livros do Novo Testamento, e há 500 anos atrás houve um rompimento e criou o protestantismo. Se você tirar evangélico, católico, tirar tudo, continua sobrando
Jesus. Sobra não. O movimento dele, que é o movimento de perdão, perdoa 70 vezes 7, que dá 490 vezes por dia uma única pessoa. É um rolê astronômico que você tem que perdoar uma pessoa. É meio que, tipo, uma vez infinito. a cada 5 minutos sem dormir. O cristianismo Tu fica fazendo essas contas? Eu fico, pô. Eu acho, porque assim, você ouve, você vai falar, pô, mas 70 vezes 7, 490, divide por 24 horas, tá maluco? De cada 5 minutos você vai ficar perdoando alguém? Ou seja, não é pra você carregar. Por exemplo, mesmo que os caras fazem de tudo contra mim, eu não consigo ficar ofendido, porque eu já entendi isso na minha cabeça. Eu não carrego essa parada. Vou te dar um exemplo. Se eu te xingar em aramaico, você vai importar? Cara, eu não vou me importar nem se você me xingar em português, então pronto. Então fechou. Se você já alcançou isso, você é um cara que não precisa nem de liberar o perdão, mas porque você não ficou ofendido. É que pra mim, eu me importo muito pouco com o que as pessoas pensam sobre mim. De verdade. Assim, até menos do que eu deveria, inclusive. Já pra tu, cara, eu sinto que tu precisa que as pessoas gostem de tu. E, não, me ajuda aí, cara. Porque eu não quero parecer eu não quero ser babaca contigo, mas eu preciso te falar o que eu sinto. Mas você pode falar, cara. Isso é liberdade. Eu amo a liberdade. Eu quero que você tenha liberdade pra falar o que você quiser, inclusive aqui na minha cara. Tô falando. Quando você começou, você falou, ó, vou tacar a pergunta. O que eu te falei? Um monte de coisa não, bad trip o que aqui eu te falei? Pode falar? Arregaça, não tem medo nenhum de nada. Verdade. Irmão, é o seguinte. Ó, por exemplo, eu acho. Posso fale teorizar? Tudo que tu queres. Vou teorizar então, tá bom? Lá. Vamos lá. Só pedir pro pessoal fazer um M, põe 28, que a gente tá começando na política aí, né? Precisamos fazer a galera lembrar. Nosso partido é pequeno, sem dinheiro público, faz o M, 28. Você que gosta do Lula, você que gosta do Bolsonaro, fala assim, vem ver o Marçal que ele vai abrir o coração pro Igor. Então tá, então vamos ver se tu vai abrir o coração M28. mesmo. Vamos ver mesmo. Arregaça, irmão. Ó, primeira vez que eu ouvi falar de Pablo Marçal, posso falar, né? Fica à vontade, irmão. Tá bom, primeira vez que eu ouvi falar de Pablo Marçal, eu recebi um e-mail, cara. E eu não sei se foi você, ou se foi alguém da tua galera, realmente não sei, me oferecendo uma grana pra vir no Flow. Aí eu fiquei, oxe. Eu? Então, não sei se foi você. Chegou em teu nome. Você consegue pegar esse e-mail? Cara, eu perguntei pro Jean hoje. Porque assim, estamos falando de muito tempo atrás. Tá Só bom? pra você saber, nunca paguei pra nenhum podcast. Tá bom. E nunca paguei pra ninguém no meu, zero. Maravilha. Então, e se você tiver o e-mail, eu quero saber quem foi. Se eu tiver, e assim, eu não tô acusando também. Não. Até porque não é como se fosse um problema. As pessoas. Eu posso perguntar um negócio, já que você trouxe isso? Você já vendeu quantas vezes um espaço pra alguém? Nenhuma vez. Então, muito estranha essa conversa. Mas tudo bem, e aí? Então, aí. E aí tá bom, eu, caralho, que estranho isso daqui. Depois eu fui vendo umas paradinhas, cara, e me ajuda, eu não quero ser um babaca contigo. Cara, fala tudo. Pode ir na lata pra ganhar tempo. Vamos lá. Você tem um vídeo seu na internet que tu tá tentando levantar uma moça da cadeira de roda. Minha análise, eu fiquei olhando, nossa, já tem uma galera aqui que tá pagando pra assistir o Pablo Marçal. Tinha 55 mil pessoas online e 16 mil pagantes presenciais. Exatamente. E o evento era de inteligência emocional, não tinha nada a ver com aquilo, eu te conto o contexto. Aí a minha pira foi assim, nossa, por que ele tá fazendo isso? Até hoje eu me pergunto, por que eu fiz? E aí, então, eu te falei, vou contar minha teoria. Minha teoria, o Pablo Marçal, ele gosta muito dele mesmo. O ego dele é muito foda. Não, cara. Por que eu acho isso? Porque, meu irmão, ele sabia que ela não ia levantar. Não, então. Ele sabia. Calma. Deixa eu falar, porra. Tu não falou pra eu falar. Tu sabia que ela não ia levantar. Total, tu sabia. Eu tava com medo. E aí eu fico assim, nossa, na cabeça dele tem duas possibilidades. Ou ele acha que ele é Jesus, porque ela vai levantar, e ele acha que ele vai levantar, que ela vai levantar. Ou ele sabe que ela não vai levantar, e ele calculou isso pra ter um efeito... Porque ele é bom em calcular essas porra. Que nem o lance de, eu vou pescar com a mão. E tu pesca com um peixe morto. Aí tu me fode, cara. Eu não falei que eu pesquei, cara. Tu falou. Eu tô lá no Pantanal, tô com o peixinho lá, dando seco lá, dando mole. Eu falei, liga aí a câmera. Coloquei ele assim, tchau, a galera Mas emociona. as pessoas emocionam e te acham muito pica. Não, de um jeito mas isso só me arrebentou. Acho meio desonesto. Não, eu acho legítimo você colocar isso e poder te explicar aí pra todo mundo. Tá bom. O evento era de inteligência emocional, era um lançamento pra fazer uma abertura de um carrinho de um programa que eu faço, que eu já faturei centenas de milhões com ele. É o que eu mais faturei até hoje, chama O Pior Ano da Sua Vida. Esse foi o primeiro? O primeiro que você fez já tinha esse nome, não? Quando eu fiz o primeiro foi em 2018, faturei 43 mil, aí depois 1 milhão, 50, porque esse é o mais famoso, não é? O Pior Ano da Minha Vida. Na internet sim, agora o mais poderoso é o método IP. Tá. Que é um de inteligência emocional que eu... Que foi esse evento da cadeira de roda? Não. Tá. Esse da cadeira de roda foi um lançamento. Vou te explicar. Tá. Aquilo lá não tava no script. Tá. Tem uma história... Eu nem acho que tua parada é o script, não, cara. eu não sigo acho que script. Tu é o contrário, cara. Posso falar? Primeiro, um cristão, ele nunca vai negar a oração pra nenhuma pessoa. Se ele negar, ele é frouxo. Tá bom. Você tem que saber disso. Tá bom. Da minha boca, você tá ouvindo a minha declaração. Eu arrependi de fazer aquela oração num evento que não era conectado com aquilo. Entendi. Mas, o que você sentiu? Eu vou te contar. Porque pra mim é importante entender o que passou pela tua cabeça. Eu vou te contar tudo. Aquele evento, que foi um evento marcante, chamado Generais do Reino. Foi um evento para esse lançamento. Tava lotado a casa. 16 mil pagantes, mais 55 mil assistindo na hora, ao vivo.
Quando eu fui fazer oração, eu fiquei morrendo de medo, porque eu não queria, e ainda não quero ser conhecido por essas coisas. Tá. Isso é uma parada minha. Só que veio um sócio tenho meu... muita dificuldade de acreditar, Pablo. Não, eu tô te falando a real, ué. Tá bom. Eu não quero ser conhecido, porque se eu quisesse, eu ia ficar caçando gente pra levantar. Tipo, então vou orar de novo. Ah, tá. Por isso. Tá bom, Isso, tá bom. jamais. Tá bom. Eu sou um exímio educador, eu sou andragogo, eu sou da hora, eu gosto de dar aula, esse é meu rolê. Já vi você falar várias paradas maneiras mesmo. É, cara. Em sua defesa. Eu tenho 20 mil horas de fala por baixo. Eu sou falador desde 2005, que eu virei instrutor de treinamento nessa empresa de call center. Em 2006 que eu virei instrutor. Resumindo, um sócio meu tava atrás, chegou empolgado e falou, cara, ela tem fé que ela vai levantar. Puta. E eu falei, cara, o que tem a ver eu mexer com isso agora? Aí eu me senti covarde de falar, cara, eu vou mandar essa manhã vazar fora e vai continuar a aula. E tava maravilhoso, tava correndo tudo bem. E ela olhou pra mim com aquele olhar e eu falei, cara, eu vou orar por ela. Aí meu coração disparou e eu fiquei com medo. A minha sensação ali naquela hora era medo dela levantar. Eu acredito em milagres, sabe por quê? Porque eu já cansei de ver isso. Às vezes você fala, pô, eu sou ateu, não acredito, é porque você não tá em ambiente. Eu nem sou ateu. Bom, eu tô falando o cara que tá assistindo. O cara tá assistindo, ele fala, poxa, eu não acredito nisso aí. Cara, vai na Assembleia de Deus pra você ver, acontece milagre. Tem canalhas, tem gente que faz loucura, tem gente que é estelionatário, isso aí tem em todo lugar. Ser humano, e dependendo do lugar, vai ter. Um sócio meu tava atrás. E um cara falou, eu não acredito que o Pablo tá fazendo isso. Aí ele falou pro sócio meu assim, é real isso? Aí eu nunca esqueço da resposta. Meu sócio falou assim, o Marcos, é tão real que ele orou e a mulher não levantou, cara. E aí, cara, eu orei por ela, ela não levantou. Eu acabei levantando ela, eu tava abalado ali, imaginando, ela vai andar. Quem tem a fé cristã, na palavra fala assim, que quem tiver sinais, vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas, e vocês vão fazer obras maiores que Cristo. Eu não tô de brincadeira, eu acredito nisso. E aí, eu já orei pra 2 cadeirantes. A outra não foi filmada e ninguém zoou até hoje. Mas ela tá sentada na cadeira? Tá, cara, não levantou. Eu já orei com 2 mortos. Eu já fui no velório pra ressuscitar pessoas. Eu acredito nisso, eu ainda vou ver isso. Caralho, Pablo. O fato de eu ser um fracassado ainda, que as orações não funcionaram, não invalida que eu não vá conseguir. Eu quero ser um cristão que vê isso, porque isso aí pra mim é um certificado. Tu quer ser mais do que cristão, tu quer ser um enviado de Deus, porra. Mas tu quer mundo acordar morto. Mas ele que falou. Tá escrito, vocês farão obras maiores. Isso nem era tema pra eu discutir numa época de política, Total. Mas eu tô me abrindo aqui. Mas é porque assim, as minhas questões com a chegada de Pablo Marçal à política tem mais a ver com isso, com que eu, sei lá, sem te conhecer, percebo como uma personalidade que putz, eu fico, cara. Pra mim é importante tu falar isso, no fim das contas. Tá Resumindo, foi uma cagada. Eu acho que não era o momento apropriado. O que eu tomei de decisão logo depois que eu chamei o Nélio, que é o sócio meu lá que cuida dos Estados Unidos, a planta dos Estados Unidos, é ele que é gestor lá. Eu falei, cara, vai lá, termina a hora com ela. Eu tinha que ter feito isso. Se você perguntasse pra mim o que você faria, eu não faria aquilo. Não era o momento daquilo. Tanto é que a gente chamou aquilo de culto, de igreja, que lá era um treinamento. E parecia um culto. Cara, não, tem um monte de coisa que acontece assim, que depois eu vou ver e eu falo, cara, como que essa merda aconteceu comigo? Porra, tu procura. Não, então... Às vezes eu tô num lugar, a pessoa fala, você pode orar por mim, eu não tenho filho. Aí, cara, eu não sei se você sente compaixão de uma pessoa que acredita, claro, cara. Aí eu vou falar, não vou orar, não. Não, tá legal, orar é um bagulho. Agora, orar e achar que ela vai levantar. Cara, porque, ó, eu acredito que isso existe. Eu entendo que tu fala que tu, puta, me arrependi, eu entendo tudo isso. Mas assim, e aqui eu vou falar sem certeza, depois aí quem estiver assistindo, vendo o vídeo aí, porque a sensação que eu tenho é que no final fica uma parada meio, pô, tu não levantou porque tu não tem fé. Aí eu, caralho. Mas você tá me falando que foi um erro. Na Bíblia real, tem gente que a oração não aconteceu nada. E aí, Jesus uma hora fala assim, ó, ele era de Cafarnaum, aqui o profeta ele não tem honra na sua própria terra. E sabe o que é o mais engraçado? É que eu morava já há muitos anos em São Paulo. Então assim, cara, se você pudesse falar pra mim, Marcelo, você voltaria no tempo e não faria? Não é pela oração, mas pelo reverb negativo em relação ao cristianismo, entendeu? Eu faria a mesma oração ali sem ninguém ver. Não foi uma parada que eu tive vantagem, eu só tive desvantagem com aquilo. Inclusive atrapalhou o lançamento. Não, você não tá entendendo. Aquele ato me custou no mínimo 10 milhões de reais de prejuízo. Porque cortou o flow do negócio. Entendi. A galera tava numa atmosfera, tava com energia, eu tava o dia inteiro ali, o negócio tava perfeito. Aí você é o nosso super-herói, orou, a pessoa não levanta. Maluco. Acabou o evento. Total. Jogou no chão. Isso que eu fiquei pensando, oxe, porra, parece um movimento errado isso aqui. Mas, vamos falar um pouco de candidatura então, já que a gente falou pra caralho disso daí. Em que momento, assim, eu vi você falando que, putz, você tava olhando ali a disputa, um cara entrava, putz, não tava gostando, não tava achando que tava representado. E decidi entrar. Mas quanto tempo que você pensou em entrar na candidatura à Prefeitura de São Paulo? Por quanto tempo Eu tô olhando antes desde o ano passado. Tá. Tem 2 anos que eu quero entrar no PL. Eu entrei na